Romênia, um país deslumbrante com paisagens de tirar o fôlego, rico em história e uma cultura vibrante. Este país fascinante reserva muito mais do que inicialmente aparenta, desde antigos castelos envoltos em mistério até a envolvente história do Conde Drácula. A Romênia é um país repleto de mistérios esperando para ser explorado. Neste vídeo, iremos fazer uma jornada emocionante e descobriremos fatos surpreendentes sobre este incrível país. Antes de mergulharmos nos fatos surpreendentes, vamos conhecer um pouco mais sobre a Romênia. A Romênia está situada no sudeste da Europa, na região dos Balcãs. Faz fronteira com vários países vizinhos, incluindo a Ucrânia ao norte, Moldávia ao nordeste, Bulgária ao sul, Sérvia a oeste e Hungria ao noroeste. Além disso, a Romênia possui uma extensa costa no Mar Negro. A população da Romênia é de aproximadamente 19 milhões de habitantes. O país abrange uma área total de aproximadamente 238 mil quilômetros quadrados. Sua extensão territorial considerável a coloca como um dos países europeus com uma área geográfica significativa. A capital da Romênia é Bucareste, a maior cidade do país e um importante centro cultural e econômico. Nossa jornada começa nas majestosas montanhas dos Cárpatos, que abraçam a lendária região da Transilvânia. Essas montanhas não apenas moldam a paisagem, mas também oferecem uma experiência única para os amantes da natureza e entusiastas de caminhadas. Essa cordilheira se estende por grande parte do país. O ponto mais alto é o Moldoveano, que se eleva a aproximadamente 2.544 metros acima do nível do mar. Escalar este pico oferece não apenas uma visão espetacular das terras romenas, mas também uma sensação de conquista diante da grandiosidade das montanhas. Essas montanhas também desempenharam um papel significativo na cultura romena, inspirando mitos e lendas que ecoam através dos vales. E é aqui, nas sombras dessas imponentes montanhas, encontramos o icônico Castelo de Bran, que se tornou sinônimo de uma das figuras mais famosas da literatura. Quem nunca ouviu falar do tão temido Conde Drácula? Pois é, o vampiro que ganhou fama nos cinemas é da Romênia. Não o vampiro em si, mas o conde que deu origem a toda essa lenda, famosa na Europa e em todo o mundo. Não se assuste, vou te explicar como surgiu. Vlad III o Dracul foi um conde que defendeu o território romeno contra a invasão do Império Otomano no século XV. Apesar das suas tentativas de então governador da Valáquia, os otomanos tomaram o local. Porém, Vlad era conhecido mesmo pela sua crueldade e pelas práticas terríveis. Não se sabe ao certo se o conde se interessava pelo sangue alheio, como ele ficou famoso nas telonas, mas ele foi cruel o suficiente para ser temido na região. Essa versão que sabemos serviu de inspiração para o escritor inglês Bram Stoker publicar a primeira obra sobre o Drácula, em 1897. De lá para cá, a popularidade do vampiro aumentou e, com ela, o turismo na Romênia. O Castelo de Bran, morada do antigo conde, recebe cada vez mais visitantes e curiosos que buscam entender sobre a lenda que transformou a Romênia no país dos vampiros. Já imaginou um cemitério feliz? Na Romênia ele existe. Próximo à fronteira da Ucrânia, o cemitério de Merhi, na cidade de Sapansa, por estranho que pareça, é ponto turístico. O local se tornou quase que um museu aberto por abrigar lápides coloridas e divertidas. Cada lápide traz um poema alegre sobre como foi a vida daquela pessoa e a forma como ela passou dessa vida para outra. Esse cemitério estranho existe há muitas décadas, já que foi construído em 1940. Outra curiosidade é que somente um filho pode se casar por ano. Mesmo que tenham outros tão apaixonados quanto, a regra é seguir a ordem de quem começou a namorar primeiro. Isso acontece porque eles acreditam que mais de um casamento por ano atrai má sorte para o relacionamento dos irmãos. Então, o jeito é aguardar na fila ou começar um namoro primeiro. A Romênia tem uma das estradas mais bonitas do mundo e é verdadeiramente extraordinária. Esta obra-prima da engenharia corta os majestosos Cárpatos meridionais, proporcionando uma jornada inesquecível através de paisagens deslumbrantes e picos imponentes. A estrada foi construída durante os anos 1970, sob o regime de Nicolae Ceausescu, como uma rota estratégica para ligar as regiões norte e sul do país. No entanto, ao longo do tempo, ela se tornou muito mais do que uma mera via de transporte. Transformou-se em um ícone romeno e um destino imperdível para os amantes da natureza e aventureiros.
Ao percorrer seus cerca de 90 quilômetros de extensão, os viajantes são levados através de uma paisagem em constante mudança, desde densas florestas até picos cobertos de neve. A estrada serpenteia por desfiladeiros íngremes e passa por túneis escavados na rocha, proporcionando vistas de tirar o fôlego em cada curva. O ponto culminante da Transfagarachen é o Túnel Baleia, que emerge no Vale de Fagarash, uma região de beleza incomparável. Durante o verão, os campos verdejantes se estendem até onde a vista alcança, enquanto no inverno, a paisagem é transformada em um cenário de conto de fadas, com as montanhas cobertas de neve. A Romênia é um país reconhecido por sua rica história e paisagens deslumbrantes. Além disso, o país abriga uma maravilha arquitetônica que desafia a compreensão. Localizado na capital, Bucareste, o Palácio do Parlamento é uma estrutura colossal que deixará qualquer observador sem palavras. O Palácio do Parlamento é ponto turístico obrigatório para quem vai ao país. O motivo principal é o tamanho do local. Considerado um dos maiores edifícios do mundo, ficando atrás apenas do Pentágono nos Estados Unidos. A construção foi iniciada em 1980, durante o regime comunista, mas só foi finalizada após sua queda em 1989. O parlamento, feito quase todo em mármore, custou mais de 4 bilhões de euros. O palácio impressiona com seus 240 metros de comprimento, abrangendo incríveis 270 metros de largura e alcançando uma altura de 86 metros, equivalente a um imponente prédio de 12 andares. O prédio tem 1.100 salas, porém grande parte da construção não é utilizada hoje em dia. Curiosamente, a primeira pessoa a discursar no palácio foi o cantor Michael Jackson. Ele visitou o país em 1992 e ficou marcado por confundir o nome da capital romena e chamá-la de Budapeste, a capital húngara. A Romênia é um dos países com maior população de ciganos do mundo. Pelos dados oficiais, são aproximadamente 410 mil ciganos. Calcula-se que a população estimada de ciganos nos países da Europa Oriental seja de 2 milhões. Portanto, 1/5 deles vivem na Romênia. A Romênia, sem dúvida, é um país cheio de mistérios, e suas mulheres não ficam atrás. A beleza das mulheres romenas é frequentemente descrita como atemporal e enigmática. Os traços marcantes, olhares expressivos e uma mistura única de influências étnicas contribuem para uma estética que pode ser percebida como misteriosa e intrigante. Em algumas regiões, as mulheres ainda usam trajes tradicionais em ocasiões especiais, como festivais folclóricos e eventos culturais. Esses trajes variam significativamente entre as regiões e muitas vezes são coloridos e ricamente decorados. Algumas mulheres romenas podem exibir uma atitude reservada e uma natureza introspectiva, o que por vezes é interpretado como uma forma de mistério. Isso pode ser resultado de influências culturais e históricas que moldaram as interações sociais na região. E assim chegamos ao fim desta jornada pela Romênia, um país onde a história se entrelaça com a modernidade, os mitos ganham vida e a natureza é um espetáculo à parte. Poderia falar muito mais sobre esse incrível país, mas para não deixar o vídeo longo, termino ele por aqui. Espero que tenham se encantado tanto quanto eu.